Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Chegamos na sexta-feira e é o nosso último dia de aula, hoje com a disciplina de História. Mas antes de nós começarmos, vamos relembrar aqueles cuidadinhos que nós estamos a semana inteira batendo na tecla, que são os cuidados contra o coronavírus? Lá na aula de ciências, nós vimos a maneira correta de lavar as mãos e de que forma o vírus age. Vocês estão lavando a mão corretamente? Vocês estão higienizando as mãos sempre que possível e necessário? Estão saindo apenas usando a máscara e evitando aglomerações? Parabéns para quem está tomando todas essas medidas. Nós não podemos dar chance para o coronavírus. Hoje nós vamos ter aula de História. Mas antes de começarmos a nossa aula, eu quero agradecer a participação de todos vocês que vêm participando a semana inteira. Muito obrigada! Vamos para a nossa chamada? Bom, como vocês já sabem, quem está presente vai ganhar os corações azuis e quem está ausente vai ganhar os corações vermelhos. Vamos fazer como nós vínhamos fazendo. Vamos olhar a primeira fileira, a fileira da Ágata, do Benjamin, da Cecília e da Clarice. Tem alguém faltando nessa fileira? Bom, eu não estou vendo a Ágata. Vocês estão vendo a Ágata? Ai, que pena, eu acho que a Ágata faltou na nossa aula de hoje. Então a Ágata vai receber um coração vermelho. Mas os outros colegas da fileira dela estão todos presentes. Então, vamos colocar coração azul para o Benjamin, para a Cecília e para a Clarice. E da segunda fileira, tem alguém que está faltando? Eu acho que não. Eu estou vendo a Elis, estou vendo o Gustavo, estou vendo o Iago e estou vendo o Jorge. Parabéns para a segunda fileira que veio hoje. Então, vamos colocar corações azuis para todo mundo na segunda fileira. Da terceira fileira, tem alguém que está faltando? A fileira do Levi, da Mariana, do Micael e da Natália? Ai, eu não estou vendo a Natália. Eu acho que a Natália não veio hoje. Que pena! Vamos colocar um coração vermelho para a Natália. Mas os outros amigos da fileira da Natália vieram, então vamos colocar corações azuis. E da última fileira, tem alguém que está faltando? Eu não estou vendo a Valentina. Valentina, você está aí? Eu acho que a Valentina não veio, pessoal. Então, vamos colocar um coração vermelho para a Valentina. Mas a Olga, a Sofia e a Thalita vieram. Então, vamos colocar corações azuis para vocês. É isso aí, galera. Agora, vamos para os materiais que nós vamos precisar. Para a aula de hoje, nós precisaremos de folha ou caderno, sempre relembrando que quem está anotando na folha, que guarde essas folhas para nós retomarmos esse conteúdo depois. Lápis e borracha. E hoje nós vamos utilizar retalhos de tecido, que pode ser TNT, tesoura e régua. Ajeitem o espaço em que vocês estão para que vocês consigam prestar mais atenção e consigam ficar mais organizados e confortáveis para a nossa aula. Hoje, nós estamos trabalhando qual disciplina mesmo, professora? A disciplina de História. E hoje nós vamos aprender sobre a formação do Brasil e os processos migratórios. Mas, antes de tudo, vamos colocar a data no nosso caderno. Então, lá no nosso caderno, vamos anotar. Que dia é hoje? Hoje é dia 20 de novembro de 2020.
2020. Hoje é o Dia da Consciência Negra. E vamos anotar também a aula a qual nós estamos estudando, que é a aula de História. Depois que vocês tiverem anotado a data e a disciplina que nós estamos estudando, vamos colocar o tema de hoje, que é Formação do Brasil e Processos Migratórios. Anotaram? Então, vamos lá. Antes de nós começarmos, eu vou ter que explicar alguns conceitinhos meio parecidos, mas que não são iguais, que são os conceitos de processos migratórios. Quando a gente fala de migração, a gente está falando do quê? Migração. As aves que migraram do sul para o norte ou do norte para o sul, ou são as pessoas que migraram de uma região para outra. Quando nós falamos de migração, nós estamos falando de pessoas ou seres ou outras coisas que migraram de uma região para outra, de uma cidade para outra, de um país para o outro. E por que isso é tão importante para nós? Porque o Brasil foi construído por pessoas que migraram de outros países e de pessoas que migraram dentro do nosso país. Mas vamos entender como que funciona os conceitos de migração. Existem 3 formas diferentes de processos migratórios. Vai ser o processo de migração, o processo de emigração e o processo de imigração. Nossa, professora, mas essas palavras são muito parecidas. Elas não significam a mesma coisa? Vamos entender como funciona. Quero que vocês imaginem que esta coxinha deformada que eu vou desenhar aqui é o Brasil. Esse aqui é o Brasil. Nós estamos aqui, mais ou menos. Como é que vai funcionar o processo de migração? O processo de migração funciona quando as pessoas de dentro do país mudam para outras regiões do país, mas sem cruzar para outros países. Então, a migração vai ocorrer dentro do país, como se nós aqui, algum familiar de vocês, se mudasse para São Paulo. Então, ele estaria migrando, mas não estaria saindo do país. Então, isso se chama migração. E nós vamos colocar um M aqui para representar, junto com a setinha. O processo de emigração ocorre quando as pessoas saem do país. Então, imagine que essa aqui, por exemplo, é a África. Supostamente, tá? Imagine que algum amigo de vocês, algum familiar, quis mudar-se lá para a Angola, por exemplo, lá na África. Então, ele emigrou. Emigração é quando as pessoas saem do nosso país. E como é que funciona? Vamos colocar um E aqui para representar. E como é que funciona o processo de imigração? Bom, o processo de imigração ocorre quando as pessoas vêm de outros países para o nosso. Então, se pessoas que vêm da Angola viessem morar aqui. Então, pessoas que vêm de fora para dentro. Aí nós chamamos esse processo de imigração. Vamos colocar um I aqui para representar. Tudo certo? As pessoas se mudam por vários motivos. Por que as pessoas migram? Para buscar melhores condições de vida, porque não tem mais comida no lugar onde elas estão, então elas vão buscar comida em outros lugares,
As pessoas também migram por conta de guerras, por vários outros motivos que interferem na sua qualidade de vida. Então, o Brasil foi um país que recebeu muitos e muitos imigrantes. Desde que o Brasil foi descoberto lá em 1500 e até mesmo antes, já ocorriam processos migratórios por aqui. Antes de 1500, o Brasil era povoado pelos indígenas. Estes eram os povos nativos que já viviam aqui, em toda a América. Mas não era apenas um povo, eram várias e várias tribos diferentes, com culturas diferentes, com crenças diferentes, com hábitos diferentes e que viviam em pontos diferentes de toda a América. Aqui mesmo no Paraná, nós tínhamos a presença de 4 tribos que nós conhecemos, né? Que é os caingangues, os chetás, os choclens e os guaranis. Essas tribos ainda existem aqui no Paraná, mas em menos quantidade, porque, como vocês já sabem, nós sofremos um processo de colonização e muitos índios morreram nesse processo. Depois, lá em 1500, nós tivemos a chegada de outro povo aqui no nosso Brasil, que foi a chegada dos portugueses na colonização. Então, o segundo povo que ajudou a construir o nosso país foi os europeus. Nós vamos colocar os europeus aqui. Deixa eu trocar de caneta, porque essa aqui não está me ajudando. Primeiramente, nós tivemos a chegada dos portugueses, mas depois outras pessoas de outras colônias foram vindo primeiro para colonizar, e mais ali no século XX, por conta das 2 grandes guerras mundiais, principalmente por isso, vários europeus migraram para o nosso país, e principalmente aqui para o sul, para povoamento. Então, a partir do século XX, passaram a vir várias outras etnias, de vários lugares da Europa. E em 1500 começou um processo muito triste, que também está na nossa história, que foi o processo de escravidão. Então, os negros eram trazidos da África e foram o terceiro povo que ajudou a construir o nosso país. Então, foram os africanos. Assim, nós temos uma tríade. Essa tríade forma o nosso país. Então, nós temos pessoas de origem europeia, origem indígena, origem africana. E como nosso país tem grande miscigenação, é possível que vários de nossos antepassados pertençam a diferentes povos de todas essas etnias. Então, nós podemos ter povos, por exemplo, africanos. Nós podemos ter antepassados em vários países diferentes da África, porque vieram negros de vários países africanos, vieram negros angolanos, moçambicanos, lá da Guiné, vieram todos para o nosso país e nós às vezes nem temos registro de que país eles eram. Então essa é a tríade que formou o nosso país. De que forma que aconteceu isso? Então, como nós já sabemos, antes de 1500, os indígenas migravam, porque eles eram nômades, então eles paravam em algum lugar enquanto tinha comida. E depois que acabava a comida nesse lugar, eles iam para outras regiões. Eles viviam migrando. Então, aí é o primeiro processo de imigração aqui no nosso país. Depois vieram os portugueses com a colonização, e aí eles colonizaram principalmente as áreas litorâneas e depois foram avançando para o interior. E também
também, junto com os europeus, no processo de escravidão, os africanos. Novamente, eu vou desenhar uma coxinha deformada e vocês vão imaginar que é o Brasil, ok? Então, aqui está o nosso país. Todinho ele aqui, que vem pra cima, vem com a América Latina e tal. Vamos dizer que ele tá aqui. Não ficou muito parecido, tá bom? Bom, em 1500 vieram para o Brasil os nossos colonizadores portugueses. E eles aportaram, então eles chegaram lá no Nordeste. Chegaram aqui. E de lá o país começou a ser colonizado. Então começaram a fazer plantações de cana-de-açúcar, principalmente, começaram a extrair o pau-brasil e foi vindo mais gente. Trouxeram os escravos e eles começaram a povoar essa faixa litorânea aqui. E começou a vir mais gente. Imagine que esses xizinhos são o número de pessoas que vai vindo. E foram vindo. Aos poucos, eles foram avançando por toda a faixa litorânea. E foram avançando. Para o sul também vieram. Aqui, nessa faixa litorânea. Eles não iam para o interior porque o relevo não era muito favorável e por conta da vegetação. Então, vieram os povos portugueses aqui e assim, já naturalmente, os povos indígenas foram indo para lá. Aos poucos, o interior do Brasil também começou a ser colonizado. Só que bem menos, tanto que até hoje o interior do Brasil é bem menos colonizado do que o litoral. Mas vamos parar de falar um pouquinho de colonização e vamos falar um pouco mais de escravidão. Vocês sabem que o Brasil passou por uma escravidão. Então, o Brasil foi construído também com o suor negro. E o que aconteceu? Então, vocês sabem que o Brasil teve a escravidão por quase 400 anos. A escravidão começou já em 1500, com a colonização, a chegada dos portugueses. E os escravos vieram principalmente para trabalhar, e a maioria deles nas grandes lavouras de cana, mais para frente de café. E essa escravidão oficialmente durou até 1888. Então vamos fazer as contas. De 1500 até 1600 são 100 anos. Até 1700, 200 anos. Até 1800, 300 anos. E até 1888 foram 388 anos de escravidão. E como nós já falamos, existiram negros de diversas partes da África, de diversos países, com línguas diferentes e cultos diferentes, que vieram para cá. Eles ajudaram a constituir o povo que nós temos hoje, trouxeram para cá sua cultura, sua linguagem, sua religião. E os reflexos dessa cultura estão presentes conosco até hoje. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre como foi o processo migratório dos negros para o Brasil. Nós já vimos alguma coisa sobre os processos migratórios e vimos que as pessoas mudam para melhorar a qualidade de vida. O processo migratório dos negros não foi da mesma forma do que das outras pessoas. Os negros vieram para o Brasil de forma forçada. Eles eram sequestrados lá na terra deles e eram trazidos para o nosso país. E sabe como é que eles eram trazidos? Eles eram trazidos nos navios negreiros. Então, esses navios, eles eram grandes barcos e
E sabe onde que os negros eram colocados nesses barcos? Nos porões. Mas eles não eram poucos negros que eram trazidos. Eles colocavam muito mais negros do que o barco poderia ter. Então colocavam um monte de gente junta dentro desses porões nos navios. O que acontecia? Muitos negros morreram por conta de doenças, porque a gente sabe que a higiene era muito precária. Então eles não tinham a higiene que nós temos hoje. Na verdade, eles não tinham nenhuma higiene, não era nem a higiene básica para eles sobreviverem. A alimentação muito ruim, sofriam maus tratos nesses navios. E o que acontecia? Os negros que morriam eram jogados ao mar. Muitos negros também morriam de uma doença chamada de banzo. O banzo era quase como uma depressão que nós conhecemos hoje. Eles ficavam com muitas saudades das suas famílias, da sua terra e ficavam doentes, ficavam tão tristes que ficavam doentes. E aí eles acabavam morrendo por conta do banzo. E para retratar um pouquinho sobre a luta desses negros, nós vamos fazer a atividade de hoje. Hoje nós vamos conhecer a boneca Abayomi. Boneca Abayomi, professora? Como assim? Bom, muitas crianças eram trazidas para o Brasil também. E elas eram separadas das suas famílias, das suas mães, dos irmãos. O que acontecia? Elas precisavam levar uma lembrança de sua família, mas elas não tinham nada para levar, era tirado tudo que elas tinham. Então, o que as mães faziam? Elas pegavam um pedaço das suas próprias saias e rasgavam. E daí, dos pedaços da saia, com nós, elas construíam bonecas, sem costura, sem nada, apenas com nós, e davam para as crianças. Essas bonecas, elas eram pequenininhas, cabiam na palma das mãos. E assim os negros poderiam esconder elas dentro do cabelo encaracolado. E assim os colonizadores não tiravam as bonecas deles. Essas bonecas, elas serviam como lembrança da família e serviam também para ter algum companheiro, porque como vocês já sabem, aquelas crianças às vezes não conheciam ninguém, às vezes não falavam nem a mesma língua das outras pessoas com quem elas vinham nos navios negreiros. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos montar uma bonequinha Abayomi. Sabe o que significa Abayomi? Significa feito para você, ou senão, aquela que traz alegria. Então, do que nós vamos precisar? Pedaços de tecido. Aqui eu estou utilizando o tecido TNT, que é o tecido não tecido e tem em qualquer papelaria que vocês procurarem. Mas caso vocês não queiram TNT, vocês podem utilizar retalhos que vocês têm em casa, de roupas velhas. Mas vamos perguntar para a mamãe se pode recortar as roupas velhas, hein? Vamos precisar também de régua e vamos precisar de tesoura. Como é que nós vamos fazer? Vocês lembram que nós trabalhamos nos sistemas de medida lá na terça-feira na aula de matemática? Então, a primeira medida que nós vamos fazer é a medida do maior retângulo. Nós vamos cortar um retângulo, desculpem. E esse retângulo, ele deve ter 24 centímetros. Então, vamos cortar ele aqui. (24 centímetros de largura). Opa, ficou ruim aqui. 24 centímetros de largura e 12 centímetros de altura. Então, o primeiro retângulo, ele vai ter mais ou menos, não tem problema se ficar um pouco torto, vai ter 24 centímetros de largura e 12 centímetros de altura. O que nós vamos fazer? Vamos dobrar ele ao meio e vamos fazer um nó aqui numa das pontas.
precisa apertar muito. Vai ficar assim a bonequinha de vocês. Depois, nós vamos cortar as perninhas aqui. Vão ser as perninhas da nossa boneca. Então, pode cortar até mais ou menos o meio. E vamos fazer um nozinho, que vão ser os nossos pezinhos. Os pezinhos da nossa bonequinha Baiomi. Os pezinhos, sim, vocês podem dar um nó bem forte. Vou cortar mais um pouquinho para as perninhas da minha Baiomi ficarem um pouquinho maior. O que sobrou aqui embaixo, vocês podem recortar, que é excesso. Recortar. E aí nós teremos a bonequinha assim. Depois nós vamos recortar outro pedaço. Essa também deve ter 24 centímetros de comprimento e 5 centímetros de largura. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar ela, dobrar ela ao meio, dobraram, e nós vamos amarrar aqui, próximo à cabecinha da nossa Baiomi. E vamos amarrar aqui bem forte. Vão ser os braços da nossa bonequinha. Depois nós vamos pegar e dar um nozinho na ponta dos braços. Vão ser as mãos da nossa boneca Baiomi. Depois é só cortar. E aí nós teremos o corpo da nossa bonequinha. Agora, vamos fazer a outra parte, que é a parte do vestido. Então, vamos medir 14 de comprimento e 8 centímetros de largura. Então, aqui, ó, um lado, o lado maior do retângulo vai ter 14 centímetros e aqui vai ter 8. Então, vamos passar pela cabecinha da nossa boneca e ela vai ser o vestidinho. Como é que nós vamos prender esse vestidinho? Nós vamos pegar alguma tira de tecido e vamos amarrar aqui na cinturinha da nossa Baiomi. Vamos também amarrar uma aqui na cabeça e nessa parte aqui que vai ser o cabelinho da nossa boneca. Vai ser como um turbante. Podemos cortar os excessos também. Prontinho. Se vocês quiserem, vocês podem ainda picotar aqui em cima para fazermos o cabelinho da nossa Baiomi. E a minha Baiomi ficou mais ou menos assim. Essa foi a nossa última aula da semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de me enviar a foto da Baiomi de vocês, hein? É muito importante esse registro. Bom, eu fico por aqui, galera. Um beijão pra vocês. Não esqueçam de se cuidar contra o coronavírus. E quem sabe a gente não se vê por aí, hein? Beijão e até mais!